Olá, eu sou Marília Ribeiro, jornalista aqui do Portal Metrópolis, e hoje eu vou trazer aqui uma entrevista para você poder entender como que está essa novela envolvendo as tarifas que são impostas e ao mesmo tempo elas são retiradas pelos Estados Unidos. A gente lembra que essa novela das taxações, ela vem se alongando aí pelo menos desde o ano passado e nesses últimos dias nós tivemos atualizações. E para a gente poder entender direitinho como é que tá, o que vai acontecer e quais serão os próximos passos, eu vou conversar com o economista Raul Veloso. Raul, muito obrigada por nos atender, seja muito bem-vindo aqui ao Metrópolis. E eu já começo perguntando por quê, né? Por que tantas idas e vindas envolvendo essas tarifas que acabam sendo impostas pelos Estados Unidos, principalmente na figura do presidente Donald Trump? Bom, aí é porque, obviamente, existem vários objetivos em jogo e que nem sempre estão claros e nem sempre funcionam do jeito que as pessoas esperam. Mas na hora que um país como os Estados Unidos impõe tarifas da ordem de 15%, como essas que acabam de ser impostas pelo presidente americano, elas incidem sobre o preço de determinados produtos de sua linha de produção interna, o que faz com que eles se tornem de aquisição bem mais dispendiosa de entes externos relativamente ao passado recente. Isso vai prejudicar, obviamente, com maior força, os países que forem menos competitivos no plano mundial, em qualquer tipo de produto que esteja em discussão e tiverem menos gordura para queimar. E, conforme o caso, isso pode exigir um período de adaptação bem mais longo do que se possa imaginar. Então, toda a questão é essa, porque é um grande ponto de interrogação e também é preciso saber se em relação a como é que nós nos posicionamos em relação aos produtos que estão sendo os produtos que vão sofrer a imposição dessas tarifas, como é que nós nos situamos no plano mundial, como é que é o grau de competitividade que a gente tem, porque conforme esse grau de competitividade, o impacto será maior ou menor. Então, não tem muito como a gente pensar antes de colher a reação dos segmentos afetados, porque os que forem afetados, obviamente, vão se manifestar sobre como é que tarifas da ordem globais, da ordem de 15%, que acabam de ser impostas, vão incidir sobre os produtos que forem escolhidos para a sua incidência. Mas é isso. É uma questão da gente esperar para ver onde isso vai dar. Raul, eu vou pedir então agora o presidente Lula, ele não está no Brasil, ele deu algumas declarações na Índia, onde ele disse que o Brasil agiu de maneira correta ao ter cautela ao tratar sobre essas tarifas. A gente lembra, né, que o Brasil ele foi colocado ali como um dos países, né, a receber aquelas taxas ali de 50% no ano passado em produtos importados. Houve ali uma conversa, um diálogo e discussão onde foi retirado essas taxações, mas o governo brasileiro ele acabou agindo de forma diferente de outros países, né? Ele não baixou a guarda, ele deu continuidade ali nas articulações e ontem, na madrugada de hoje, né, o presidente Lula disse que o Brasil agiu de maneira correta
correta por ter cautela. Eu quero que você possa fazer uma avaliação se de fato, né, o Brasil ele agiu de maneira correta e como isso pode implicar nos próximos dias, porque o presidente Lula tem um encontro marcado com o Trump agora no começo de março, e ali se ventilava que o presidente Lula poderia tratar sobre o fim dessas taxas aos produtos brasileiros. Ele pode até cogitar de tratar disso. Agora, como que vai ser a reação do outro lado é que a gente não sabe. É que essas coisas têm dois lados, né? O lado de quem, como nesse caso, tomou a iniciativa de impor tarifas ainda relativamente elevadas, como essa aí de 15%, que foi imposta sobre determinados preços de determinados produtos. E depois a gente tem de ver como é que isso vai evoluir nas discussões entre os dois países. Antes disso, é muito difícil a gente dizer alguma coisa. Eu acho que o que dá para dizer é isso, é que os países, quanto menos competitivos no plano mundial eles forem, em qualquer tipo de produto que esteja em discussão e tiverem menos gordura para queimar, pode exigir um período de adaptação bem mais longo do que se possa imaginar. Eu acho que isso aí tem um grande ponto de interrogação por trás, em que vão surgir aí discussões com argumentos de vários tipos dos dois lados, e só com o andamento disso é que a gente pode querer prever alguma coisa que venha a acontecer. Se não, é ainda esperar e pagar para ver. Sim, Raul, nessa nossa conversa, né, vem falando muito sobre competitividade e tudo. Hoje, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que está como presidente em exercício por conta dessa ausência do presidente Lula, ele disse que o Brasil não perde a competitividade por conta dessa tarifa global que foi anunciada neste sábado pelo presidente Donald Trump de 15%. Você concorda com essa colocação que foi feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin? Bom, aí eu acho que isso vai ter de ser provado, né? Não dá para, pura e simplesmente, os dirigentes do nosso lado aqui simplesmente afirmarem que o país não vai perder nada porque ele consegue administrar a imposição de uma tarifa dessa magnitude. Isso tem que ser provado. Eu acho que, do ponto de vista político, é muito fácil afirmar que não vai acontecer nada, que vai ficar tudo tranquilo. A questão é ver se, de fato, na prática, isso vai ocorrer ou não. A gente tem que esperar. Eu não gostaria de estar dirigindo um país que passa por um aperto desse tipo, como nós agora vamos passar. Aí é uma questão de ver como é que essa coisa vai evoluir para a gente dizer o que é que de fato pode acontecer. Sim. Raul, você falou sobre o aperto, né? O aperto que a gente está passando. Que aperto seria esse? Porque a gente está falando de uma tarifa anunciada globalmente, né? Para todos os países do mundo que fazem ali, né, essas importações para os Estados Unidos. Mas o que apertaria aqui, no fato, o Brasil em relação a essa tarifa que foi colocada? Aí a gente tem de examinar o caso concreto dos produtos que estão envolvidos, sem saber, sem olhar números, sem ver, avaliar impactos aqui e ali. É muito difícil dizer qualquer coisa concreta. Eu acho que tem de esperar um segundo momento para ver como é que essas coisas vão se mostrar. Raul, então a gente tem que aguardar, né? De qualquer forma, né? Temos que aguardar. Acho que o melhor é aguardar.
Temos que Tá bom? aguardar. Isso, a gente vai acompanhar nessa visita que o presidente Lula vai ter ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, logo agora em março. Vamos ver também como é que vai agir aqui, né, o mercado brasileiro em relação a essas tarifas de 15%, o que o governo vai fazer ali para poder tentar amenizar os impactos dessas tarifas que foram anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump, que foi em desencontro, né? É importante a gente trazer aqui que foi em desencontro a uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que na última sexta-feira colocou que essas taxas eram ilegais e no sábado ele acabou dobrando a aposta e colocou aí a taxação, que a princípio seria de 10%, mas passou para 15% essa tarifa global. Nós conversamos então com o economista Raul Veloso, que contribuiu aqui para a gente poder tentar entender, na verdade, né, Raul, porque cada dia é uma coisa diferente, são coisas um pouco mais complicadas de se entender, mas a gente vem tentando aqui traduzir para toda a nossa audiência o que é, né, essa novela envolvendo as tarifas norte-americanas. Raul Veloso, economista, muito obrigada por nos atender. Ok, disponham sempre.